Olá! Sabe, quando a gente ouve falar em alquimia interna, é quase imediato pensar em algo místico, né? Uma coisa meio distante, talvez até mágica. Mas e se na verdade, por trás desse nome todo, existisse um mapa? Um mapa prático, replicável, de transformação. É exatamente isso que a gente vai explorar hoje. Vamos desmistificar o Neidan, esse modelo taoísta que propõe uma reorganização completa, de dentro para fora. Vamos nessa? E a grande pergunta que fica é justamente essa: será que a gente está falando de misticismo ou de um método? O que vamos ver aqui é que o Neidayana se apresenta muito menos como uma crença e muito mais como um processo técnico, sabe? Com etapas bem claras e com resultados que podem ser observados na nossa própria estrutura interna. Para organizar essa nossa conversa, a gente vai seguir este roteiro aqui. Primeiro, vamos entender o que de fato é o Neidão. Depois, vamos descobrir quais são as ferramentas desse processo, os chamados 3 tesouros. Em seguida, vamos explorar os estágios do refinamento, ver como isso se aplica nas artes marciais e, por fim, fechar com a grande lição por trás desse caminho de integração. Certo, então vamos direto ao primeiro ponto do nosso mapa. Afinal, o que exatamente é Neidan? Bem, na sua essência, ele é apresentado como um modelo bem preciso de transformação que acontece por dentro. A palavra-chave aqui é reversão. O Neidan descreve nosso processo de vida comum como um fluxo que vai se espalhando, se dispersando, indo do que é sutil para o que é denso. A prática propõe exatamente o contrário, fazer o caminho de volta. Retornar desse estado mais denso, que eles chamam de pós-celestial, de volta para um estado mais sutil e unificado, o pré-celestial. É literalmente uma jornada de volta à origem. E para fazer essa jornada, são necessárias algumas ferramentas, ou, melhor dizendo, ingredientes. São os famosos 3 tesouros: Jin, Qi e Shen. Bom, antes da gente continuar, é fundamental alinhar alguns termos para todo mundo ficar na mesma página. Primeiro de tudo, a palavra alquimia. Aqui ela é usada como uma metáfora, tá? Uma metáfora para processos que acontecem dentro da gente. Não tem nada a ver com transformar chumbo em ouro, literalmente. Depois temos o Jing. Pensa nele como a nossa base, a matéria-prima densa e finita da nossa vitalidade. O Qi já é a dinâmica vital, sabe? Aquela ponte que conecta o corpo e a mente. E por fim, o Shen. Olha que interessante. A consciência aqui é tratada como um ingrediente técnico, algo a ser trabalhado. Vamos detalhar um pouco mais o primeiro tesouro, Jing. É bom pensar nele como a nossa matéria-prima, a reserva fundamental de vitalidade que a gente tem. É o substrato denso, que é finito, a base material de onde tudo começa. Em seguida vem o Qi. Se o Jing é a matéria-prima, o Qi é a energia em ação. É a dinâmica vital que anima o corpo, a ponte que faz a conexão entre o físico e o mental. É o que nos torna funcionais, o que nos faz, bem, vivos. E para fechar os três, o Shen. Ele é o nosso centro de clareza, da nossa presença consciente. Pensa na estabilidade da atenção, na capacidade de manter uma direção interna, um foco. No modelo do Neidan, o Shen não é uma coisa vaga, etérea. É uma capacidade que precisa ser treinada, tão técnica quanto a postura ou a respiração. Ok. Agora que a gente já conhece os ingredientes, vamos entender o processo. A jornada dos refinamentos é o coração do Neidan, é o passo a passo dessa transformação. O mapa é basicamente este aqui. São 3 estágios, um depois do outro. Primeiro, refinar a essência em energia. Segundo, refinar a energia em espírito. E terceiro, refinar o espírito e retornar ao vazio. Vamos ver o que cada uma dessas etapas quer dizer na prática. O primeiro passo, o Lian Jin Hua Qi, é todo sobre criar uma base sólida, uma sustentação. O objetivo aqui é parar de vazar a vitalidade. É transformar aquele substrato Jin em capacidade funcional em Qi. Na prática, isso significa passar de um corpo que gasta muita energia, um corpo caro, para um corpo mais econômico e integrado. E o sinal de que isso está funcionando não é sentir algo super forte, mas sim ter regularidade e estabilidade. Com essa base bem estabelecida, a gente vai para o segundo passo. Lian Qi Hua Shen. Aqui, a questão não é mais só ter energia, mas sim como usar essa energia para gerar clareza e direção. É o momento em que o Qi começa a sustentar o Shen. E o resultado? Uma mente que não é tão reativa, uma atenção que se mantém estável. É o que a gente poderia chamar de uma lucidez utilizável. E aí a gente chega no terceiro refinamento, que talvez seja o mais mal compreendido de todos.
Lianshan Huansu. Retornar ao vazio não tem nada a ver com se apagar ou fugir do mundo. É o contrário, na verdade. Significa alcançar um estado em que a consciência não se dispersa mais. É a capacidade de se manter com clareza e presença, mesmo debaixo de pressão, de movimento, das exigências do dia a dia. Certo, mas e como toda essa teoria se conecta com a prática? A resposta é bem interessante. Esse modelo se tornou uma linguagem técnica fundamental dentro das artes marciais internas, as chamadas Neijia. Essa citação do Sun Lutang, que foi um dos grandes mestres que sistematizou as artes internas, ilustra isso perfeitamente. Ele usava esse conceito de Jing Qi Shen como se fosse uma régua mesmo para medir a qualidade da prática. O objetivo era manter esses 3 tesouros inteiros, sem perda, conectando diretamente o estado interno de quem pratica com a qualidade do movimento executado. Então, vamos amarrar tudo isso numa síntese final. Qual é a grande mensagem, o grande porquê por trás de todo esse caminho de integração? O percurso do Neidan descreve essa progressão muito clara. A gente parte da base material, da essência, passa pela dinâmica funcional da energia, chega na clareza diretiva do espírito e culmina num estado unificado e não disperso, que é simbolizado pelo vazio. E aqui está o ponto crucial, talvez o mais importante de tudo. O verdadeiro avanço nesse caminho não se mede pela quantidade de técnicas que uma pessoa acumula, nem por fenômenos estranhos que ela possa sentir. O critério real é a estabilidade interna. É a integração entre corpo, energia e consciência. É sobre se tornar mais coerente. Isso tudo deixa a gente com uma pergunta para refletir. E se o verdadeiro progresso, não só na prática, mas na vida em geral, não for sobre adicionar mais coisas, mais conhecimento, mais habilidades, mas sim sobre se tornar mais inteiro, mais integrado? Se esse mapa da alquimia interna trouxe um pouco mais de clareza, ajudou a iluminar algum ponto, não se esqueça de deixar um like. E para a gente continuar explorando esses mapas internos juntos, se inscreva aqui no canal. Ah, e aproveita para ativar as notificações, porque assim fica mais fácil não perder nenhuma etapa dessa jornada. E agora, uma pergunta para a gente conversar nos comentários. Qual parte desse mapa todo mais chamou a atenção, mais fez sentido? E se por acaso alguém que possa se beneficiar dessa perspectiva sobre transformação veio à mente, compartilhe essa análise. Fiquem de olho, porque em breve a gente vai se aprofundar ainda mais no universo do Taiji. Até a próxima!